Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASME, inclusive sobre a participação da entidade nos principais conselhos municipais de Santa Maria e região e também os eventos programados para este ano? Acesse o site da associação www.apasmers.org ou os perfis da associação no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, no endereço @apasmeoficial. E a APASME lembra a você que é formando do curso de administração nas faculdades e universidades de Santa Maria e região. Você sabia que pode contar com a presença de um representante da entidade para a entrega do certificado Mérito Acadêmico APASME ao aluno com melhor desempenho no curso de administração? Entre em contato com a sua coordenação do curso e também com a APASME para agendar a presença de um de nossos representantes na sua solenidade de formatura, através do telefone, ou melhor, dos telefones 55 32 22 58 15 ou 55 99609 5252, ou também através do e-mail apasme@outlook.com. Entre em contato com a associação e garanta a presença de um de nossos representantes para a entrega do certificado Mérito Acadêmico APASME ao aluno com melhor desempenho no curso de administração durante a sua solenidade de formatura. Entre em contato, estamos lhe esperando. E hoje, nosso programa APASME na TV vai falar um pouco sobre o papel da educação na promoção da liberdade e do amor na formação de crianças e também jovens, adolescentes e professores da educação básica. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ele que é especialista nessa área, doutor em educação, já inclusive membro da Academia Santamarense de Letras e da Academia Internacional de Ciência, Artes e Letras também, professor Valdo Barcelos. Obrigado, professor, pela sua presença aqui em nosso estúdio. É uma grande satisfação poder recebê-lo aqui para tratar de um assunto que o senhor já vem há um bom tempo trabalhando, né? O senhor que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, inclusive, trabalha com as suas turmas no seu grupo de pesquisa e que tem trazido também repercussão dentro da UFSM. Educação junto com liberdade e amor na formação de jovens, crianças e também de professores. Professor, como é que é abordar esses temas, né, transversais ou até mesmo paralelos com a educação no dia a dia, até mesmo a formação de professores que formam crianças e formam jovens, professor? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos colegas da APASME e também aos nossos assistentes, né? Agradeço o convite mais uma vez, eu acho que é o terceiro, quarto convite que só sempre tem que contribuir para nós aqui, o Rodrigo professor. Me faz e me deixa muito feliz de poder conversar um pouco aqui com vocês. Bom, vamos começar então pela tua primeira provocação, né? A ideia são duas palavras, né? Amor e liberdade, né? Uhum. Dois substantivos, né? E liberdade, por exemplo, né? Acho que é preciso a gente conversar sobre essas coisas, né? Sobre essas palavras. Qual é a ideia que a gente tem de liberdade? Normalmente, no nosso cotidiano, qualquer pessoa, né? Sem falar em conceitos acadêmicos, por exemplo. Cada um, se nós formos ver, tem compreensões, ideias, às vezes bastante diferentes sobre liberdade. Por exemplo, um exemplo, também vai provocar. Eu diria que liberdade é um ponto de partida e nunca de chegada. Ponto. Ora, isso tem implicações seríssimas, né? Por exemplo, que a liberdade, se ela é ponto de partida e nunca de chegada, ela é infinita.
Ou seja... Bem, outra questão polêmica, né? Então, não, imagina, né? Porque normalmente o que a gente diz, minha liberdade termina quando começa a do outro. Pronto, né? Não tem nenhum problema dizer isso, né? Mas com isso eu estou colocando um limite à liberdade. Será que se eu colocar limite na liberdade, ela continua sendo liberdade? Então, são perguntas desse tipo e são simples, né? Para a gente começar uma conversa. A liberdade como ponto de partida. Pegar um outro sinônimo, democracia. Né? Democracia seria um ponto de partida, né? E não de chegada. Né? Ou seja, nós nunca viveremos numa democracia completa e perfeita. Nós sempre vamos estar querendo aprofundar, expandir essa democracia, assim como expandir, alargar essa liberdade. Né? E a segunda palavra que tu trouxe, a ideia a palavra do amor, substantivo amor, e cujo verbo é amar, né? Na verdade também é alguma coisa que pode ser conversada nos mais diferentes níveis sociais, intelectuais, acadêmicos, políticos, né? Mas o que eu quero dizer quando falo de amor? É o convívio na aceitação mútua da outra pessoa, sem exigências e sem expectativas sobre essa outra pessoa. Né? Outro desafio, né, professor? Sem dúvida alguma. E não criar expectativas, né? E é difícil isso, né, professor, Muito, no dia a dia. Né? Muito uma relação, difícil. Seja interpessoal com uma ou duas pessoas, mas também multipessoal com várias pessoas, sempre se gera alguma expectativa. Esse é um grande desafio também, equalizar isso, professor. Muito e difícil. Até mesmo na formação da criança, quanto família, quanto escola também. Não, já que tu já puxou a expectativa, né? A criança, antes de nascer, já tem sobre ela uma dose muito grande de expectativas. Né? A criança, na verdade, as crianças não escolhem nada, né? Elas são as vítimas prediletas, né? A criança não escolhe nem o nome. Né? Provavelmente, se nós pudéssemos escolher o nosso nome, eu não sei se teria escolhido Rodrigo, verdade, e eu certamente não teria escolhido Valdo. Né? Então, a criança não escolhe nada. Então, a criança não é livre, né? Mas, enfim, voltando para a expectativa. Antes de nascer, muitas vezes, os pais já fazem tantos planos, tantos projetos para os filhos, né? E o que é pior, né, é que eles não só fazem esses projetos, eles tentam colocar em execução esses projetos. Né? E isso assim, é lógico que o pai, a mãe, ou essa pessoa encarregada de receber essa criança, se for uma criança adotada, por exemplo, eles estão cheios de boas intenções. Né? Mas só que tem que ir com calma. Né? Porque é um outro ser, né? Às vezes a pessoa carrega as suas aflições, suas frustrações para transferir para aquela pessoa realizar, né? Mas é outra pessoa, né? Não, sem dúvida. Daí a necessidade de estabelecer uma relação, né, de aceitação mútua dessa outra pessoa. E a liberdade dessa outra pessoa. De respeito para que exista liberdade, né? E para que exista confiança. Né? Para que não exista medo, enfim. Então, e tudo isso se dá na relação pautada por uma emoção, que eu considero a emoção fundamental, que é a emoção do amor. Né? Ou seja, fundamental no sentido que a emoção do amor é a emoção que nos eleva espiritualmente. Né? Nos diferencia também. Nos diferencia, como humanos, nos proporciona sermos generosos, sermos honestos, sermos sinceros, sermos solidários, fraternos. Né? Seria a emoção que funda o humano. Só acredito também ainda que ainda quanto criança, a família tem esse desafio de poder conciliar a liberdade e o amor na formação da criança e do jovem. Mas também a escola, professor, não é um dilema para a escola também trabalhar esses temas no dia a dia? O professor da educação básica, às vezes, é um desafio para a escola também trazer esse conciliar. O senhor acha que é mais um papel da família, focar no amor e na liberdade, ou a escola também pode dar o seu pitaco nisso? Na verdade, nós pensarmos as duas primeiras instituições, principalmente no mundo moderno, que todo ser humano encontra quando chega nesse mundo é a família e a escola. Né? Dificilmente alguém consegue escapar disso, né? Principalmente da escola. Dificilmente, quase que impossível. É lei, né? O pai e a mãe precisam colocar a criança na escola por lei. Inclusive existe um debate agora sobre, né, a educação em casa, fora da escola. Né?
Mas as duas têm uma importância fundamental. E a criança fica muito tempo com a família e muito tempo, não sei se muito tempo, ela fica boa parte do seu tempo com a família e com a escola, né? E o que é mais assim, importante no mundo atual é que cada vez mais cedo a criança chega até esse lugar chamado escola. Isso tem uma importância muito grande, né, para a criança e certamente para a escola. Por isso que essa escola precisa estar permanentemente se transformando. A escola de hoje precisa ser diferente da escola de 10 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás. E ela está se transformando. Certamente que não no ritmo que precisaria, por uma série de questões. Mas a importância da escola é muito grande. Né? Mas ela continua com a mesma estrutura, professor. Parece que nossos avós esse e pais é o problema. passaram, né? Tem alunos em classe, né, com quadro na frente. Parece que a estrutura ainda não evoluiu, né? Esse é um dos problemas. Né? Mas se eu pegar a escola que eu frequentei há 50, 60 anos atrás, a de hoje melhorou. Né? Os castigos físicos, por exemplo, não são mais tão presentes. Continuam existindo, mas não são mais tão presentes porque são proibidos por lei. Né? Embora ainda aconteça. Né? Dois castigos ou crimes, né, que acontecem na escola com frequência ainda, né, são dois, que é o cárcere privado e o sequestro relâmpago, né? Toda vez que uma criança é deixada de castigo, por exemplo, na hora do recreio, estão sendo cometidos 2 crimes, né? Ela está ficando em cárcere privado, isso porque alguém colocou lá, no caso o professor, né? E é um sequestro, né, que é um sequestro relâmpago. Então, assim, são coisas muito estranhas. Uma punição que nem sempre é, digamos assim, educativa, né, professor? Não, sem dúvida alguma. É mais restritiva mesmo do que exemplar. Eu acredito que pela violência não se educa. Né? Violência sempre gera mais violência. Né? Então, a violência é um péssimo conselheiro para a educação. Nós precisamos nos entendermos e resolvermos as situações de conflito que acontecem nos espaços educativos e na nossa vida, de uma maneira geral, né? Evitando o máximo possível o uso da violência. Né? Levar o mais longe que se puder o diálogo, né? Conciliação, né? Eu só falo do amor, né? Alargando os espaços de liberdade para que cheguemos a um acordo sem precisarmos nos agredir. Esse é o ponto de partida. Inclusive, e a escola hoje, assim, quando eu falo assim que melhoraram algumas coisas, por exemplo, está chegando na escola, claro que tardiamente, mas está chegando, a ideia da resolução pacífica de conflitos. Conflitos entre professores e estudantes e professores, e também entre estudantes e estudantes. Né? Então, desafiador quanto? Sim, eu já orientei trabalhos, estou orientando trabalhos onde o objetivo é justamente esse, levar, né, essa ideia da resolução pacífica dos conflitos, que é alguma coisa vinculada, né, à ideia da cultura da paz, a ideia, as teorias de mediação, que vêm da área do direito, né, e que já estão em andamento, já existem, né, estruturas para mediar conflitos, isso, né, sem dúvida alguma. Então, quer dizer, são demonstrações que a escola está se abrindo, né? Como instituição, todas as instituições, elas são conservadoras, né? Elas são para o bem e para o mal, né? E a escola é uma instituição, né? Então, e por isso que às vezes ela evolua, mas não tanto, como o mesmo disse, né? Às vezes o seu conservadorismo ainda... E também nós não podemos esquecer que nós vivemos uma sociedade bastante conservadora. De vez em quando, inclusive, ela apresenta retrocessos conservadores, né? E a escola é feita de pessoas. E é o reflexo um pouco da sociedade, sem dúvida alguma. Da sociedade. Seria estranho se não fosse. Seria como se a escola fosse uma ilha. Né? E não é. Né? Quem é que se encontra na escola? Os estudantes, as crianças, os adolescentes, né? Que vêm de famílias, vêm de outras instituições. Os professores, né? Que são pessoas que trabalham na escola, mas convivem em outros espaços, né? As pessoas que trabalham, né, administrativamente na escola, que também, então, que vêm dessa sociedade que nos envolve e que está em ebulição, né? Interage todo momento, né, professor, sem dúvida com a sociedade. alguma. Outra questão também que o senhor aborda bastante
inclusive na sua aula, e a gente trata bastante disso, inclusive o senhor trabalha com Maturana, né? Humberto Maturana, que é um dos grandes pensadores desse tema, inclusive, que o senhor também estuda bastante, é pesquisador há tempo nessa área, prof., que é a questão que, se estamos precisando falar de algo, é que porque não estamos sentindo, percebendo ou vivendo. Como é que o nosso espectador pode entender isso, professor? Se estamos falando de algo, é porque não estamos vivendo esse algo. Por exemplo, falar em amor, falar em liberdade, é porque não estamos vivendo, talvez, quem sabe isso, na sua plenitude ou na sua totalidade? Mais ou menos por aí, né? Porque, por exemplo, você pensa um tema para um programa, né? Educação, né? Ou dentro da educação, ou a violência, né? Por que você pensa esse tema para um programa, ou para escrever um artigo para jornal, fazer uma matéria, um programa televisivo? É porque esse tema está nos desafiando, né? Estão acontecendo coisas do ponto de vista da educação que a gente não está satisfeito, não está gostando. Então a gente precisa conversar sobre isso, né? Aqueles temas que nós já encaminhamos, né, e que nós estamos satisfeitos com, né, o desenvolvimento do mesmo, normalmente eles não entram na pauta. É verdade. Né? Tu traz para a pauta temas que tu vê que estão ainda causando polêmica, causando desconforto. Não são um consenso ainda na sociedade. Exato, e que as pessoas estão procurando, né, dar conta disso no sentido de melhorar as relações, né? Por que a gente fala tanto sobre violência, né? Porque nós estamos, né, passando já há muito tempo por muitas situações de violência. Então ela está presente de uma forma bastante desagradável, né? Produzindo muitos efeitos nocivos para a nossa vida. Porque não temos a segurança. Exatamente, né, então você precisa trazer as pessoas, por exemplo, né? Os profissionais que tratam esse assunto, pessoas que também não são profissionais, mas que também precisam ser escutadas sobre isso, né? É um pouco nesse sentido, né? Até a questão que fala, às vezes, da inclusão, também da defesa dos direitos humanos, individuais e coletivos, também porque, às vezes, não estamos, né, tendo consolidado isso na sociedade, né, professor? Um exemplo, agora, uns 3 anos, eu acho, ou 4 anos que foi aprovada, sancionada a lei da palmada, né? Então, se precisou criar uma lei, né, para proibir legalmente as pessoas para que elas evitem espancar as crianças, né? Então se falou muito sobre isso. Por que se falou? Se falou porque as crianças estavam sendo espancadas, né? Se continua falando porque as crianças continuam sendo espancadas. A Lei Maria da Penha, né, foi debatida por muito tempo, foi criada uma lei, foi sancionada uma lei e continua se falando sobre ela, né? São feitos programas de televisão, matérias de jornais, debates nas diferentes áreas. Por quê? Porque, né, as pessoas estão sendo espancadas por questões de gênero e assim por diante. Até mesmo recentemente o próprio STF, a criminalização da homofobia também, né, professor, do racismo. São questões que voltaram à tona depois de muitos anos, né, como de certa forma, porque não está se respeitando aquilo que é básico na sociedade, né? Tem questões que nós estamos falando sobre elas hoje, estamos debatendo, que em outros países não são mais temas de pauta, já resolveram. Temas consolidados. Já resolveram, né? Então, tem outros, né? Estão discutindo o aquecimento global, né? Enquanto aqui para nós, alguns acham que não existe. Não chegamos nessa fase, eles pensam ainda. Mas tem gente que ainda acredita que a Terra é plana, né? Então... sim. Professor, a gente vai deixar esse gancho aí já, da Terra plana, já para o próximo intervalo. Depois do intervalo, você aguarde que nós já voltamos, continuamos com a conversa aqui com o professor Valdo Barcelos, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em educação, trabalhando hoje com o tema educação, amor e liberdade na formação de crianças e de professores. Aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida.
Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco estamos aqui recebendo em nosso estúdio a presença do professor, doutor em educação, Valdo Barcelos. Estamos falando aqui sobre o papel da educação na promoção da liberdade e do amor, tanto na formação de crianças e jovens, como também de professores. Professor Valdo, dando continuidade, professor Valdo, ao primeiro bloco ali, a gente até falou a questão das ciências e a questão do papel da escola na formação das crianças, da família. E há também uma questão bastante polêmica que tem chamado a atenção recentemente, que o próprio governo tem batido muito nessa tecla. De governo, o Poder Executivo, o Presidente da República e o Ministério da Educação, que o próprio governo informa, até pelas redes sociais, de forma oficial, isso, que há uma certa propagação de ideologias marxistas, socialistas e comunistas na formação de professores dentro da academia, das universidades, e que isso também se replica dentro das escolas, entre os professores e também entre os professores e alunos. Você acredita que há realmente isso? Está acontecendo da universidade para as escolas e das escolas para a comunidade? Como é que o senhor observa isso? Falou que na área da educação, pesquisador também nesse sentido, professor. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Polêmica a pergunta, né, professor? Não, é muito boa a pergunta. E eu, faz pouco, um mês e pouco, 2 meses, eu publiquei um artigo em vários jornais, inclusive aqui pelo Diário, onde eu falava sobre esse assunto, né? E eu dizia mais ou menos o seguinte, né? Que as pessoas que estão muito preocupadas, né, com o marxismo, né, nas universidades e nas escolas, né, não precisam se preocupar. Podem ficar tranquilas. Sabe por quê? Porque ele nunca chegou mesmo nas universidades e muito menos nas escolas. Quando muito em alguns pequenos setores, em alguns nichos, né? De alguns cursos, de algumas áreas, a questão do marxismo chegou com mais intensidade. E digo mais, não teria nenhum problema, inclusive é obrigação da universidade estabelecer reflexões, produções acadêmicas sobre as mais diferentes teorias econômicas, políticas, no campo sociológico, antropológico e assim por diante. Isso é papel, isso é inerente, ou faz isso ou não é universidade. E acho que, inclusive, o marxismo acabou, entre aspas, dizendo assim, sem ter chegado muito na universidade. Então, não precisem se preocupar. Né? Ele não chegou. Né? Talvez agora esteja aparecendo, eu vejo alguns colegas meus, eu fui marxista por 40 anos da minha vida, né? Não sou mais. Informação importante que o professor traz a público aqui. Não sou mais. Foi marxista e não é mais. Eu virei ex-marxista, comunista, não sei o quê. Né? A gente vai ficando velho, então, eu vejo agora na universidade, inclusive, assim, alguns colegas assim, que foram extremamente conservadores, inclusive alguns até simpatizantes, né, dos regimes autoritários. Eu vejo alguns deles falando em nome do marxismo. Eu acho que tem uma coisa meio errada aí, meio equivocada. Ou então eu não estudei nada do tal do marxismo quando eu estudei, ou me deram os livrinhos errados. Então não se preocupem, a universidade não está tomada por marxismo, até porque esse troço já saiu da pauta. Da pauta. A segunda coisa que eu ia dizer, fazendo uma analogia, também alguns setores muito preocupados com as ideias de Paulo Freire nas universidades e nas escolas. Fiquem calmos, fiquem muito tranquilos. Paulo Freire não chegou nas universidades e muito menos nas escolas. Chegou, mas está chegando de muito devagarinho. Ainda está chegando. Sem dúvida alguma. Né? Se as ideias de Paulo Freire tivessem chegado na universidade, como alguns que não conhecem a universidade e nem conhecem Paulo Freire, dizem que ela está dominada pelas ideias de Paulo Freire, se ele tivesse chegado, nós não estaríamos tão mal
na educação. E eu não sou freiriano. Mas quanto mais eu estudo educação e mais gosto de educação, mais eu admiro Paulo Freire. Então, fiquem tranquilos. O marxismo não chegou na universidade. Vitrine que colocaram, não está dominando a universidade. Paulo professor. Freire não chegou nas universidades e nas escolas. Mas por que, professor, por Espero exemplo, que chegue. Sim, né? Porque às vezes a questão que se coloca às vezes é que há muito foco em políticas para as minorias e certo terrorismo às maiorias. E será que isso acontece mesmo nas universidades, professor? Eu acho que não, né? Não se observa de forma evidente isso. Talvez mas o governo tem explorado isso de forma como uma imagem, né? Talvez devesse acontecer ou se a mais. política inclusiva é tratada como minorias, talvez seja esse o caminho, talvez distorcido até mesmo da questão, porque vem ao encontro aquilo que o senhor falou antes. Se estamos tendo que falar novamente, aquilo que o Maturana disse, né? O senhor mesmo fala, estamos tendo que falar porque não estamos com o debate consolidado, não está resolvido pela sociedade. Então, às vezes, falar sobre isso não é porque estamos focando, e sim porque precisamos resolver isso, consolidar. Será que é esse caminho que precisa ser elucidado? Se a universidade brasileira, a pública principalmente, se ela não se voltar, né, para os setores que estão passando por dificuldades, por mais diferentes insuficiências ou carências, ela não tem sentido. Né? E a universidade pública e a educação pública tem que ser a melhor educação de qualquer país decente. Qualquer país decente. E tem que abordar todos os assuntos. Sem dúvida alguma. E a escola pública, incluindo a escola universidade, ela tem que ser a melhor escola de qualquer país, de qualquer nação. Ela tem que ser tão boa, mas tão boa, que inclusive as elites, as pessoas pertencentes às classes altas, queiram que seus filhos estudem nas universidades e nas escolas públicas, de tão boa que ela precisa ser. Como é no Canadá, como é nos Estados Unidos, como é na França, como é no Japão. Né? Então a educação pública precisa estar voltada justamente para toda a diversidade que compõe o país, né? Que compõe a nação. Isso não é uma questão que não era nem para estar sendo discutida. Isso é intrínseco à instituição universidade pública, né? Então, assim, são coisas que às vezes são jogadas, são ditas, depende muito às vezes por gente pessoas, né, que não entende nada do assunto, né? E aí junta um pouco de maldade, de malandragem, ou de malvadeza, como diria o Paulo Freire, né? E para ajudar a maltratar o cidadão. E trazem isso para o grande público, né? E às vezes o grande público, sem ter essa base mais fundamentada, acredita que está se fazendo isso, mas não necessariamente está se fazendo, está se trazendo isso como um ponto de vista, principalmente trazendo. Assim como outros, somente falando da teoria econômica, da teoria marxista, da teoria, né, mais jurídica, e todos esses campos vêm na discussão, só que se foca às vezes mais numa e não na outra também. Professores, sabe que o nosso tempo de televisão estourou, né? Só por essa pergunta já bastante polêmica que eu quis questão de trazer para ti, que é a demanda da nossa audiência também, falar com o professor Valdo, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em educação, que trabalha temas ligados à educação, amor e liberdade, junto com Huberto Maturana, pesquisador também que influencia muito o professor Valdo Barcelos. Ele também que é membro da Academia Santamarense de Letras e da Academia Internacional de Artes, Ciências e Letras também. Professor Valdo, muito obrigado pela sua presença aqui. Quando tiver novidades, já sabe, já deixo aberto o convite aqui para trazermos mais novidades, o senhor que sempre traz muitas contribuições técnicas, científicas e até mesmo de contexto social para a nossa televisão, para nossos telespectadores. Obrigado, professor Valdo. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.